Não viva essa vida mentirosa de Deus dentro de um ambiente restrito da instituição, numa vida cega, perdido do entendimento de Deus, alienado, dominado sobre um jugo de uma instituição, na hierarquia do homem, no governo do homem. Não viva uma vida com Deus, escravizado, robotizado, sem entendimento, em um ambiente exclusivo, restrito na exclusividade do sistema religioso. Desperte e vá buscar conhecer a verdade enquanto você tem tempo, enquanto você está sendo advertido, para não padecer no erro. Hoje, milhares e milhões de pessoas estão alienadas dentro de uma vida de Deus dependente no sistema religioso, cumprindo obrigações, vivendo fardos pesados impostos pelo sistema, onde não pode isso, não pode aquilo, tem que estar aqui, tem que servir aqui, tem que adorar aqui, tem que buscar aqui, tem que ser de Deus aqui, vivendo num mundo exclusivo, isolado. O Evangelho não veio para viver preso, restrito, centralizado numa vida formal, no sistema religioso, entre o grupinho. O Evangelho, ele vem para vivê-lo em nossa vida, compartilhar com o mundo. Não viver dentro de uma formalidade de um grupo, alienado a um sistema, onde o povo é dependente, escravizado, robotizado, como se aquilo ali fosse o centro da vida com Deus. O ambiente onde você pode ser de Deus, estar em Deus e adorar a Deus, é no centro das instituições, igrejas, centros religiosos, aonde o povo vive uma vida devotos, escravos, servindo, se dedicando, se esforçando para servir a Deus no mundo mentiroso de Deus. O mundo que os homens criaram, que diz que é o ambiente, o lugar, a forma de viver para Deus, dentro das religiões, nos sacrifícios, ordenanças e prática religiosa, no governo do homem, dentro do sistema. O reino de Deus não é nenhuma instituição igreja. O reino de Deus não está dentro de nenhuma religião. O reino de Deus está em nós, dentro de cada um que recebeu Jesus, para a gente viver não centralizado num exclusivismo de uma instituição, de uma igreja, naquele grupo. O reino de Deus está em nós. O Evangelho de Cristo tem que ser compartilhado com o mundo. A gente tem que viver, não preso, isolado, um evangelho maldito, vivendo uma vida com Deus cega, restrita, exclusiva, centralizada dentro de igrejas, naquela formalidade, naquele ritual, naqueles trabalho formal que é estabelecido pelo líder. Para você viver, servir, fazer a obra de Deus, tem que estar dentro dessas obrigações religiosas. Ei, essa é a maior mentira do diabo. Esse é o mundo mentiroso que o povo pensa que é o mundo da verdade de Deus. Não viva um evangelho anátema, centralizado dentro de uma igreja evangélica, onde entende que ali é o ambiente para você estar cumprindo a obrigação com Deus e tendo a vida com Deus. Viva o Evangelho de Cristo, que tem que ser vivido no nosso interior, no nosso entendimento, e ser compartilhado com todos aqueles que estão ao nosso redor. Não é isolado, exclusivo, restrito dentro de uma vida formal, num ambiente chamado igreja evangélica. Então, que Deus abençoe você, que você conheça a verdade e seja liberto. Não há libertação se não tem o conhecimento da verdade. Porque o mundo vive preso, escravizado, dentro do sistema religioso, dominado na hierarquia, no governo do homem, por onde Satanás tem levado muitos para o inferno. Por quê? Porque não conheceram a verdade ainda.
E tem muitos que conheceram, mas preferiram continuar na mentira. Por quê? Por causa do satisfatório, do conveniente, da sua causa de ganho. Está entendendo? Quer salvação, quer vida verdadeira com Deus? Se converta a Cristo pelo Evangelho que você ouve e passa a viver uma vida com Deus centralizada, não dentro de igreja evangélica, não dentro de religião alguma. Passa a viver uma vida com Deus centralizados, firmados na palavra dele, por meio da fé e confiança nele, em Jesus, guiado por ele. Passe a viver uma vida com o entendimento do que o Evangelho nos informa, na doutrina de Cristo, e você estará vivendo a vida verdadeira com Deus. Não essa vida mentirosa que muitos estão vivendo dentro das suas instituições, das suas religiões, dos seus ambientes, centralizados, exclusivos, alienados, apartados dos outros. Você tem que viver uma vida com o reino de Deus guiando você no seu interior. Não é por uma igreja, não é por uma instituição. O reino de Deus não é a igreja A, B ou C. O reino de Deus não é a sua vida religiosa naquele ambiente. O reino de Deus está implantado em nós, no nosso interior. Para a gente viver por Ele, guiado por Ele, que é o governo de Deus em nós. É o Espírito Santo nos guiando. Esse é o governo de Deus. E nós temos que viver entre a humanidade, compartilhar com a humanidade essa verdade, essa luz, esse amor, essa graça de Deus que o Evangelho nos informa. Pregar o Evangelho a toda criatura não é viver uma vida de um Evangelho anátema, de uma devoção a Deus anátema, centralizado, exclusivo, alienado, dentro de um ambiente chamado igreja, na regra, na direção, nas ordenanças, alienado pelo que os homens estabelecem como verdade de Deus, sobre o governo do homem na hierarquia dentro de igreja. Não. Não é essa a direção de Cristo para o seu povo. Nós temos que ser livres e pregar essa verdade que liberta a todos que estão ao nosso alcance, para que a gente compartilhe com eles a verdade do Evangelho, da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Não é viver uma vida com formalidade social, restrita, exclusiva, dentro do ambiente igreja. Você já percebeu que o mundo dos evangélicos e dos religiosos de outras religiões é só dentro do ambiente da instituição deles? Entre eles é festa, é eventos, é busca de Deus, é servir a Deus, tudo dentro das instituições, entre eles, num ambiente restrito e isolado, o qual eles dizem que ali é a vida com Deus. É o mundo mentiroso de Deus. Eles vivem alienados dentro de um comércio evangélico, no sistema religioso evangélico, sendo negócio e propriedade das igrejas evangélicas, estando no domínio dos homens, dentro da hierarquia do sistema religioso evangélico, sobre o governo do homem e não o governo de Deus. Seja liberto, saia do meio deles. Amém?